É uma alegria, uma satisfação muito grande poder estar aqui hoje à noite, ministrando a palavra nessa 16ª edição do Geração Viva. Como o pastor mencionou aqui na oração, está acontecendo também lá em Ipiranga, nesse momento. E nós viemos para cá e o pastor Reinaldo está lá com uma equipe, pregando lá a palavra do Senhor. E como tem sido aqui, lá também tem sido bênção, para a glória de Deus. Ontem à noite foi muito bom, hoje pela manhã também período de consagração, e hoje à noite eu tenho certeza que não será diferente. E eu sinto feliz em poder estar aqui pregando, tantas gerações vivas, já tive a oportunidade de pregar, e cada uma Deus trabalha de uma forma diferente. Estava, durante esses dias, meditando em uma palavra para estar compartilhando com os irmãos, pensando na palavra, além daquela, da rotina que nós temos, Nós lemos a Bíblia todos os dias, buscando conhecer mais a palavra do Senhor, mas quando temos um tema, a gente começa a trabalhar aquela ideia do tema, Desperta. E eu confesso que procurei muito, li muito, mas a iluminação da palavra, ela só veio hoje à tarde lá em casa quando eu estava orando. E pela glória de Deus, ou para a glória de Deus, a confirmação, pela fé eu creio, veio agora aqui na palavra da irmã Juliana, aqui na palavra da oferta. E realmente nós temos que nos ofertar a Deus, ofertar as nossas vidas a Deus. Os pés, as mãos, todo o nosso corpo, nós devemos ofertar a Deus. Eu quero ler com você uma palavra bastante conhecida, que está no livro do profeta Jonas. Você pode ficar sentado mesmo. E para início dessa palavra, eu quero ler apenas 2 versículos. Livro do profeta Jonas, pode abrir aí. Louvado seja o nome do Senhor. Profeta Jonas, capítulo de número 1. Nós vamos ler o versículo 5 e o versículo de número 6. Amém? Jonas capítulo 1, versículo 5 e o versículo de número 6, diz assim: Então os marinheiros ficaram com medo, e cada homem clamou ao seu Deus, e lançaram as cargas que estavam no navio ao mar, para o aliviarem. Mas Jonas desceu ao porão do navio, e deitado, dormiu profundamente. E o mestre do navio dirigiu-se a ele, e disse-lhe: Que tens, ó dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim Deus pensará em nós, para que não pereçamos. Amém? Somente estes versículos. Você pode repetir comigo a última parte do versículo de número 5? Somente isso, dormiu profundamente. Repete aí. Mais uma vez, bem forte. Dormiu profundamente. O tema de Geração Viva esse ano a ser trabalhado é Desperta. E Jonas, um dos profetas menores, o 5º citado na palavra, ele aparece em 2 Reis, no capítulo 14, 25, onde ele é descrito como um profeta de Gat-Éfer, no território de Zebulon, no reino do norte. E Jonas, ele ministra ali a palavra do Senhor e ele profetiza a restauração das fronteiras do reino do norte. Este fato aí, essa profecia, essa restauração, ela vai acontecer lá no reinado de Jeroboão II. E aqui no livro dele, de autoria, quando nós olhamos esses 2 versículos e começamos a prestar atenção no contexto, esses versículos, eles são muito fortes, assim como
foram estas palavras desse homem aqui que dirigiu a Jonas, o mestre do navio. Ela é muito forte para a igreja contemporânea. Ela é muito forte para os nossos dias. Porque Jonas, ele foi chamado pelo próprio Deus. Foi uma vocação divina. Quando você olha o primeiro versículo, você vai ver a palavra do Senhor vindo a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai àquela cidade, a cidade de Nínive, e clama contra ela, pois a sua maldade chegou diante de mim. O próprio Deus chama Jonas e direciona ele, ordena ele a uma grande missão. E essa vocação, nós entendemos que todo o chamado para nossas vidas, para o homem de Deus, a mulher de Deus, ele vem acompanhado de responsabilidades. E ele, a maioria das vezes, é cercado de lutas, de dificuldades, de tribulação, de problemas de todos os tipos, para haver um impedimento na vida desse homem ou desta mulher chamada por Deus, para que haja um empecilho, para que o propósito de Deus seja cumprido através desse homem, através dessa mulher. Mas quando nós olhamos para o contexto, nós vamos perceber que o maior inimigo de Jonas era ele mesmo. Era o próprio Jonas. E esse chamado de Deus, ele foi algo inédito. Ele é um profeta chamado por Deus para pregar a salvação, ao arrependimento, a um povo pagão, gentil, pagão, um povo que não servia o mesmo Deus de Israel, um povo violento, pregar em Nínive, capital da Síria, uma cidade com 120 mil habitantes, e era um desafio realmente muito grande. Aquilo para ele foi inédito, mas também essa chamada de Jonas, essa vocação de Jonas, era uma vocação urgente, não podia demorar, era algo urgente, porque a Bíblia diz no versículo 2, que era para ele clamar contra aquela cidade, pois a maldade daquela cidade já havia chegado diante de Deus. E Deus dá essa ordem para Jonas. Mas o que é que Jonas faz? Jonas, ele tenta fugir da presença de Deus. Ele vai a Jope, ele pega o navio para Tarsis, ele navega em sentido contrário. A cidade de Nínive, se ele fosse em direção certa, cerca de 800 quilômetros, ele navega em direção contrária. A Bíblia diz que ele compra a sua passagem, ele entra nesse navio, entra nessa embarcação para fugir de Deus, fugir daquela ordem de Deus, não cumprir a missão que Deus havia designado para ele. Mas Deus é tão tremendo, Deus é tão poderoso e soberano, que a vontade dele, ela sempre vai ser realizada de um jeito ou de outro. Queira eu ou não, queira você ou não, queiramos nós ou não, a vontade de Deus, ela sempre vai prevalecer. A Bíblia diz no versículo 4, que o Senhor Deus enviou um grande vento ao mar, e houve uma poderosa, uma grande tempestade naquele mar, de modo que o navio estava a ponto de quebrar-se, a ponto de se afundar, a ponto de perecer todas aquelas pessoas que estavam viajando naquele navio. Diante dessa pequena introdução, nós vamos aprender algumas coisas com Jonas aqui nessa noite, para nós não fazermos. É tempo, queridos, de despertarmos realmente. E aqui em Viçosa, eu creio pela fé, que tem uma igreja que já está despertada pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Evangelho. Deus tem um chamado para a minha vida e para a sua vida. Nenhum de nós que estamos aqui hoje à noite, não só o fato de estarmos aqui no domingo à noite, mas que estamos na presença de Deus, nada disso é em vão. Deus tem um chamado para cada um de nós. Olha só, o versículo 5 que nós lemos, os marinheiros, eles ficaram com medo daquela tempestade, daquele vento, com medo do navio afundar, com medo de morrer, de perecer ali.
Eles tiveram tanto medo que eles começaram a clamar aos seus deuses, clamar aos deuses que eles serviam. E os deuses não puderam fazer nada por eles, porque quem havia mandado aquele vento, aquela tempestade, era o Deus de Israel, o Deus todo-poderoso, Deus soberano, aquele que havia ordenado que Jonas fosse a Nínive. Jonas desobedece, esse mesmo Deus manda essa tempestade, esse vento no mar. E esses marinheiros, eles começam a pegar as cargas que eles estavam transportando e a jogar dentro do mar, para aliviar o peso, para ver se de alguma maneira aquele navio pudesse continuar a navegar em paz no meio daquela tempestade. Mas a Bíblia diz aqui que Jonas, ele desceu para o navio, para baixo do navio, e ele dormiu, ele deitou e dormiu profundamente, como se nada tivesse acontecendo, como se ele não soubesse de nada. Para você entender um pouquinho, é como se tudo estivesse caindo à sua volta, todas as pessoas perecendo, morrendo sem conhecer Deus, pessoas morrendo fora da igreja e dentro da igreja, pessoas se distanciando do Evangelho e outras precisando se achegar através do Evangelho. E Deus chamou você, meu irmão, chamou a mim para sermos profeta nessa geração. E nós escolhemos deitar e ficar dormindo enquanto as pessoas vão morrendo à nossa volta. Jonas, ele deita, ele dorme tranquilo, enquanto o caos estava ali em volta dele, em torno dele, naquele navio, enquanto as pessoas estavam prestes a morrer. A Bíblia diz que Jonas dorme profundamente. Quando eu li esse versículo de número 4, e eu vou repeti-lo aqui novamente, eu li em casa hoje, né, já li o livro de Jonas, lógico, mas quando eu li esse versículo, Deus falou muito forte em meu coração, irmãos, muito forte, nesse versículo de número 6 especificamente, porque o mestre do navio, ele se dirige a ele, a Jonas, e pergunta assim: o que há com você? O que está acontecendo com você, seu dorminhoco? Você não está vendo o que está acontecendo à sua volta, não? Esse navio está quase afundando, a embarcação está quase afundando, e você está dormindo, você não está vendo o que está acontecendo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Olha, é como se ele estivesse dizendo assim: olha, desperta, Jonas, você é um hebreu, você é enviado pelo Deus verdadeiro, você é um profeta, e você está dormindo, enquanto tudo à sua volta está se destruindo, a tempestade não para, o vento não para, já tiramos tudo do navio, os nossos deuses não nos ouviram, não puderam fazer nada, o navio está quase a quebrar, nós vamos morrer, e você está dormindo. Levanta, clama ao seu Deus por nós. Aleluia. Quantas pessoas, queridos, foi falado aqui pela irmã Juliana, quantas pessoas estão gritando por socorro, quantas pessoas estão chorando, amarguradas, tirando as próprias vidas, gritando por um socorro, como se estivesse dizendo para mim e para você: olha, acorda, levanta, eu estou morrendo, clama ao seu Deus por mim, porque Ele pode me livrar. E sabe como que nós estamos, a maioria das vezes? Dormindo, apagados, descansando, enquanto há muito para ser feito. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 13, versículo 11, ele fala assim: olha, conhecendo o tempo, é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está muito mais próxima do que quando cremos, do que quando a conhecemos, do que quando cremos na palavra. Vivíamos, queridos, quando Paulo trabalha ali o texto, vivíamos em um mundo escuro do pecado, o Senhor nos resgatou, nos tirou de lá.
A salvação estará completa quando nós chegarmos no céu, quando formos arrebatados com Cristo. E estamos realmente muito perto do fim. E é hora realmente de acordarmos, de despertarmos. Na Bíblia nós podemos ver muitas pessoas que dormiram, diversos tipos de sono. Um deles que é muito interessante, lá em Atos capítulo 20, no versículo de número 9, o apóstolo Paulo está pregando em um cenáculo grande, no terceiro andar. Havia muitas pessoas ali, e havia muitas luzes naquele cenáculo, naquele salão. E as luzes naquela época, logicamente, não eram como hoje. Eu me lembro que quando eu era criança, não tinha luz elétrica na minha casa e usava lamparina. Lamparina, muita gente aí conhece, lamparina, um pavio, colocava-se ali a querosene à noite e acendia, e aquilo ali enfumaçava o quarto todo, enfumaçava a sala, dava aquele cheiro de fumaça misturado com querosene, e no outro dia a gente acordava, passava o dedo assim, estava tudo escuro, tudo preto aqui assim, por causa daquele combustível que era usado ali, naquele pano, naquele pavio que estava ali. A Bíblia diz que Paulo estava pregando e havia muitas luzes ali. Eu fiquei pensando, as luzes daquela época. E a Bíblia diz que havia um moço chamado Eutico. Alguns estudiosos dizem que ele tinha entre 12 e 14 anos de idade. Era um moço. E ele estava sentado na janela. Preste atenção nisso. Ele estava sentado na janela. E o apóstolo Paulo, ele ia viajar no dia seguinte. Então ele tinha muita coisa, com certeza, para falar para a igreja, para exortar a igreja, para ensinar a igreja, pregando naquela noite. E o sermão foi se esticando e foi até a meia-noite. E esse moço chamado Eutico, que estava na janela, a Bíblia diz que ele cochila, ele dorme e ele cai do terceiro andar e cai como morto. Se você ler o texto depois, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele para o seu sermão, e ele vai socorrer esse moço. Ele fala, não preocupa, porque há vida nele, não fiquem preocupados. Mas aí eu pensei de uma outra forma nesse texto. Esse moço estava na janela, possivelmente, durante muito tempo. Nós vamos questionar por que ele caiu. Talvez ele estava cansado, talvez ele foi para a igreja acompanhando os pais naquele dia, não estava muito afim de ir, nós não sabemos. Mas fato é que ele estava sentado em uma janela, e havia muitas pessoas no auditório, o apóstolo Paulo estava pregando a palavra, e ninguém talvez atentou para aquele moço que estava na janela. Ninguém percebeu que aquele moço estava cochilando. Ninguém percebeu que aquele moço poderia cair dali e vir a óbito. Estava numa altura elevada, terceiro andar, ninguém percebeu aquilo. E aí eu fiquei pensando, quantas das vezes nós também não percebemos pessoas cochilando, dormindo, olhando a janela do mundo que tem muito a oferecer, mas tudo leva à morte. E muitas das vezes, os profetas já estão dormindo. Entenda? Um está cochilando, mas muitos profetas estão dormindo. E o apóstolo Paulo socorre aquele moço, vem a vida dele novamente, e o apóstolo Paulo continua pregando um sermão bem longo. Uma coisa que me faz pensar também, quem dormiria vendo o apóstolo Paulo pregar? Imagina o apóstolo Paulo pregando um sermão hoje à noite aqui no meu lugar. Consegue imaginar? É óbvio que o mesmo Deus que usava o apóstolo Paulo é o mesmo Deus presente aqui. É o mesmo Deus na minha vida e na sua vida. O mesmo Deus que chamou o apóstolo Paulo, lá em Atos 9, quando ele cai de joelhos, cego. E Deus envia Ananias lá na rua chamada Direita, na casa de Judas, para orar para ele. Ele já tinha tido uma visão. E Ananias meio que recusa, não, eu conheço esse camarada, ele persegue os cristãos, ele é terrível. Deus fala para ele, vai Ananias, porque para mim ele é um vaso precioso, aleluia. O mesmo Deus que usava Paulo está aqui presente, porém, eu fico imaginando, eu no auditório ouvindo o apóstolo Paulo pregar, contando as suas experiências, contando o que Deus havia feito já na vida dele, e através dele, onde ele passara por tantas vezes. Mas esse moço, ele cochila,
ele dorme e ele cai. Percebe? Cochila, dorme, cai, morre. Uma outra pessoa que nós podemos olhar também na Bíblia, o profeta Elias. O profeta Elias, homem usado tremendamente por Deus. Após vencer ali aquela batalha com os profetas de Baal, os 450 profetas, Jezabel tem a notícia: olha, os profetas estão mortos, os profetas de Baal morreram. Jezabel deseja a cabeça de João Batista. Eu vou matar esse cara, eu vou acabar com ele. A Bíblia diz que Elias, ele sai, caminho de um dia, vai para o deserto, e ele deita debaixo de um zimbro e dorme. Ele dorme. Deus é tão maravilhoso, tão misericordioso, que Deus envia um anjo lá, para acordar Elias, e fala exatamente assim: desperta, desperta Elias. E ele acorda. Quando ele olha do lado, tem pães cozidos ali sobre as brasas, tem água. Ele come aquela comida, bebe aquela água, e sabe o que ele faz? Ele dorme de novo. Por falta de alimento não foi falta de alimento, mas o anjo toca dele novamente: desperta Elias, o seu caminho ainda é muito comprido, você não vai parar por aqui. E Elias segue a sua caminhada. Depois nós vamos falar um pouquinho a respeito de cada sono desse que nós estamos citando. Um outro homem na Bíblia que também dormiu, e é conhecido de todos nós, era Sansão. Quem foi esse moço chamado Sansão, que começa a sua história lá em Juízes capítulo 13? Quem era esse moço? Um jovem hebreu, cuja mãe era estéril. E o anjo do Senhor aparece para ela e fala para ela que ela teria um filho, que ela deixaria de ser estéril. Pessoa, que benção, irmãos. O menino que já nasce debaixo da promessa de Deus, já nasce abençoado por Deus, escolhido antes mesmo de ser gerado, já escolhido. E a Bíblia nos diz que Manoá, o seu pai, ele ora ao Senhor e fala assim: olha, Senhor, que o teu anjo me ensine, ou nos ensine, como cuidar desse menino. Houve uma preocupação dos pais em cuidar de Sansão, porque Deus falou que ele seria nazireu. A palavra significa separado, separado para uma missão. Não poderia beber bebida forte, não poderia tocar em morto, não deveria raspar a sua cabeça, cortar os seus cabelos. E os pais ficam naquela expectativa do nascimento daquele menino, e ele nasce. Lá no capítulo 13 de Juízes, versículo 24, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus movia Sansão de um lado para o outro. O Espírito de Deus toma Sansão, nascido sobre uma promessa de uma mãe estéril. Deus falou que ele começaria a libertar Israel do domínio dos filisteus, que Israel já sofria 40 anos sobre esse domínio. Tinha uma promessa, tinha uma missão para Sansão. O Espírito de Deus movia de um lado para o outro. Sabe o que ele fez? Na primeira oportunidade, primeiro erro de Sansão, ele desonra os seus pais. Se você ler o capítulo 14 de Juízes, versículo 1, você vai ver que Sansão se apaixonou por uma mulher do território filisteu. Ele chega para os seus pais e fala assim: olha, eu me apaixonei, eu estou amando, ela é linda demais. E os pais vão dizer: meu filho, tem tantas moças aqui no nosso meio, no nosso povo, você vai tomar mulher como esposa, alguém lá dos filisteus? E ele diz assim: não, mas eu a amo, é por ela que eu me apaixonei. E Sansão começa, são 3 mulheres que ele vai se envolver, totalmente fora dos planos de Deus. Ele abre a primeira porta para o diabo trabalhar na vida dele.
Efésios capítulo 4, verso 17, se não me falha a memória, a palavra nos diz: não dê lugar ao diabo. Um abismo chama outro abismo. Ele abre as portas, ele desonra os pais, porque ele era um hebreu, ele não poderia tomar outra mulher fora do seu povo, e mesmo os pais o aconselhando, ele decide por aquela mulher. E se nós formos traçar todo o percurso da vida de Sansão, toda a história dele, você vai ver que logo em seguida, ele mata um leão, e um dia voltando da casa dessa mulher, ele está indo no caminho, e a Bíblia diz que ele sai do caminho. E ele vai a um lugar onde estava a ossada daquele leão, e dentro daquele leão havia um enxame de abelhas, havia mel. Ele pega um favo de mel e vai tranquilo caminho afora, se deliciando com aquele mel. Mas ele esqueceu que ele havia tocado em um leão morto, e Deus havia proibido ele fazer isso. Seguindo a história, a Bíblia vai dizer também que ele promoveu um banquete com os jovens, porque era um costume daquela época. Olha só, ele vai imitar o mundo, promover um banquete com os jovens, e nesse banquete, ele lança lá o enigma. Esta mulher também trabalha a mente dele para que ele conte o segredo dele para essa mulher, e ele vai só se enterrando cada vez mais, até que lá no capítulo 16 de Juízes, no versículo 20, após ele deitar no colo de Dalila, que seria a terceira mulher, dormir no colo dela, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus saiu dele, e ele não percebeu. Ele se levanta para vencer os filisteus, não tinha forças. Compreende? Uma morte espiritual gradativa. Ele abre as portas para o pecado e vai quebrando todos os mandamentos, tudo que Deus havia falado, ele vai quebrando, até ser preso, ter os seus olhos vazados e servir de humilhação na frente de milhares de pessoas no templo de Dagom, um deus filisteu. Mas lá no templo, Deus também honrou, porque ele ora, pede ao Senhor, e o Senhor permite que ali ele derrote aqueles filisteus. Mas ele dormiu no colo do inimigo. Uma outra situação que nós devemos pensar é o próprio rei Davi. Davi, ele foi ungido na frente dos seus irmãos como rei, e a Bíblia diz também, em 1 Samuel 16:13, que o Espírito de Deus apoderou de Davi quando o óleo foi derramado sobre a cabeça dele pelo profeta Samuel. E quando esse óleo é derramado sobre a vida de Davi, no versículo 14, a Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu de Saul, e o espírito mau apoderou dele. E Davi agora, ungido para ser rei, escolhido pelo próprio Senhor Deus, venceu várias batalhas, mas ele também vai dormir, porque enquanto o seu exército está na guerra, ele está na casa dele observando aquilo que não era para ele observar, enquanto ele deveria estar junto, lutando, defendendo o seu povo, e ele também se entrega, peca, e terríveis consequências veio sobre ele. Mas Deus é tão misericordioso, tão bom. O salmista Davi, no Salmo de número 63, deixa eu ler só o primeiro versículo com vocês, Salmo 63, olha o que Davi diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, cedo Te buscarei, minha alma tem sede de Ti, minha carne anseia por Ti, em uma terra seca e sedenta, onde não há água. Olha só, Davi, quando ele é repreendido pelo profeta Natã, ele se arrepende, ele ora no Salmo 51, pedindo a Deus que desse ele um coração puro, renovasse o espírito dele, desse ele um coração puro, renovasse o espírito reto, não tirasse a alegria, ou devolvesse para ele a alegria da salvação. Davi, ele sempre queria Deus. Nesse contexto, ele está fugindo, ele está em um deserto, possivelmente fugindo de Absalão,
Ele podia pedir o trono de volta, ele podia pedir toda a pompa de um rei, ele podia pedir aplausos, ele podia pedir a Deus para livrar ele da morte, ele podia pedir tantas coisas a Deus. Ele falou: Deus, o Senhor é o meu Deus, eu te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne anseia por ti em uma terra sedenta, onde não há água. Eu quero o Senhor, independente do que esteja acontecendo, eu quero o Senhor na minha vida. O Senhor é o mais importante na minha vida. Quando nós compreendemos o chamado de Deus para as nossas vidas, e nós entendemos que a missão, ela é urgente, e nós entendemos que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Olha, queridos, nós tão somente precisamos obedecer. Às vezes a gente fica querendo compreender muita coisa. A compreensão, ela pode esperar. A compreensão, ela pode esperar. Agora, a obediência não. Quando Deus fala, nós precisamos obedecer. O que Jonas faz? A primeira coisa, ele desobedece a ordem do Senhor. Ele desobedece a ordem de Deus, que era para pregar para um povo, que Deus, por sua infinita misericórdia, estava preocupado com esse povo. Deus sabia que esse povo ia se arrepender, mas Deus queria enviar o profeta Jonas lá. E Jonas, ele foge, ele vai para Tarsis, vai para o sentido contrário. Por que Jonas fugiu? Será que ele estava muito acomodado? Foi uma preguiça? Ele teve medo dos povos daquela terra, que era um povo perigoso? Ele já sabia o que eles já haviam feito com muitos de Israel? Ele teve medo? Não importa se ele teve medo, não importa se ele queria talvez ficar acomodado, ele precisava cumprir a ordem do Senhor. Tem um clamor aqui, queridos, um clamor do mestre desse navio: olha, clama ao seu Deus por nós. Busque esse Deus para que Ele possa nos livrar. Jonas, no versículo de número 1, do capítulo 2, ele faz uma oração, porque ele entende que tudo aquilo que estava acontecendo ali no navio era por culpa dele. Entende que não era por causa do pecado do povo, não era por causa do pecado dos que estavam no navio, era culpa dele. Muitas das vezes, queridos, a embarcação está afundando, nós temos que rever nossos conceitos. Talvez a culpa é nossa. Talvez está afundando a embarcação por nossa causa. E nós precisamos despertar, acordar, pedir: Deus, tem misericórdia. O que está acontecendo comigo? O que você busca de Deus hoje à noite aqui no Geração Viva? Qual a sua expectativa para hoje à noite aqui? Por que você veio aqui? Por que eu vim aqui? O que eu quero de Deus hoje à noite aqui? Será que eu posso, e você também pode, será que nós podemos orar como Davi? Escrever um cântico no deserto, escrever um cântico em meio à perseguição, escrever um cântico em meio a lutas, escrever um cântico em meio a tanto sofrimento, escrever um cântico em meio a tanta frieza espiritual, escrever um cântico no meio de tanto comodismo, escrever um cântico onde tantos estão dormindo. Será que nós podemos dizer como Davi: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu busco por Ti ansiosamente, eu quero, Senhor, a minha alma está sedenta por Ti. Jesus está presente aqui hoje à noite. O Espírito Santo de Deus está falando desde o início. Deus está presente aqui. Qual a nossa expectativa? O que nós queremos? Continuar dormindo enquanto a embarcação afunda? Ou acordar? Estava vendo a irmã falar de pessoas sofrendo. E ali em Piranga, como a gente tem tido experiências, como nós temos visto pessoas sofrendo, e como nós temos visto de perto Deus agindo. Aleluia. O maior interessado, queridos, em nos despertar, em trazer um grande avivamento na nossa geração, é o próprio Deus. Um dia desse, depois do culto,
um adolescente, um menino de 15 anos, ele está começando a caminhar, ele vai acompanhado de um tio, porque o pai não simpatiza muito, a mãe também não vai, e ele falou assim: pastor, eu quero conversar com o senhor. Falei: amém. Sentei com esse menino de 15 anos de idade, pus a cadeira na frente dele assim, e falei: pode falar. Irmãos, esse menino não conseguia falar, 15 anos, ele não conseguia falar, ele ficava com os olhos parados assim, fitos, e a lágrima brotando dos seus olhos, e ele falou comigo assim: eu não consigo. Falei: não, mas pode ficar à vontade, fica tranquilo, descansa, pode ter certeza que você tem aqui um amigo. Foi o que eu falei para ele: você tem aqui um amigo, que você precisar, estou junto com você. Eu nem imaginava o que estava acontecendo com ele. E ele começou a expor coisas da sua vida, do seio familiar. Não vou, logicamente, falar a situação aqui, porque eu estou querendo dizer que eu pude perceber a aflição daquele menino, irmãos, de 15 anos. De 15 anos, no início de uma caminhada, na idade onde deveria estar pensando em escolher tantas coisas, uma busca de uma felicidade, sei lá, de qualquer coisa, mas aquele menino com o coração fechado, triste. Orei com ele ali durante um bom tempo, falei para ele o que Deus me deu para falar, e ele foi para casa, foi embora. Ontem ele estava lá no Geração Viva à noite, sorrindo, feliz. Eu falei: e aí, fulano, como é que está? Ele: tudo jóia, pastor. Esse menino tem 15 anos, ele já está indo à igreja há algum tempo, dificilmente ele perde um Tadel. Dificilmente ele perde um Tadel, 15 anos. Está conhecendo agora o Evangelho, não sabe nem ainda o que é conversão direito. Jesus está fazendo a obra lá, eu sei que está. Dificilmente ele perde um Tadel. O point, com 5, com 10 ou com 50 pessoas, não importa, ele está lá. Sendo alguém pregando no púlpito, no altar, com o som ligado, ou sendo uma roda de cadeiras com violão, como às vezes nós fazemos, como às vezes os jovens fazem lá, ele está lá junto, ouvindo a palavra de Deus. Irmãos, eu creio pela fé, que Deus vai transformar a vida da família daquele menino, e vai usar ele lá. Isso é pela fé, eu creio nisso. Nós precisamos acordar. Jonas, ele é lançado no mar, lança no mar, para aplacar a ira, e quando ele é lançado no mar, tem um peixe enviado por Deus, traga Jonas. Versículo 1 do capítulo 2, então Jonas orou ao Senhor seu Deus, do ventre do peixe, e disse: clamei ao Senhor na minha aflição, e ele me ouviu. Do ventre do inferno clamei, e tu ouviste a minha voz, pois tu me lançaste no profundo, no meio dos mares, e as correntes das águas me cercaram, todas as tuas vagas e as tuas ondas passaram sobre mim, e eu disse: estou lançado de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o teu santo templo. Um homem que queria fugir, com medo, desesperado, agora está dentro do ventre do peixe. Olha o propósito de Deus, querido, soberania de Deus, vai cumprir de um jeito ou de outro. Sabe, eu queria dizer para você, em nome de Jesus, veio aqui agora, fresquinho do céu, para mim e para você também. Não adianta correr. Não adianta correr. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, fala: não adianta correr não. Fala para ele aí: não adianta correr não. Não adianta correr. O propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida vai cumprir, mas nós precisamos acordar. Jonas, ele ora no momento de aflição, no momento de medo. Aquele que estava todo entusiasmado em fugir, em não cumprir o propósito de Deus, agora está no ventre do peixe. O que fazer? Correr para que lado? Sobreviver como? Dependência de Deus. Ele clama ao Senhor: Senhor, eu estou aqui no ventre desse peixe, ó, tem misericórdia de mim. Deus é tão misericordioso, tão bondoso, que no versículo 10, o Senhor falou ao peixe, e este vomitou Jonas na terra seca. Olha, Jonas clama no ventre. Deus não fala com Jonas, fala com o peixe. Deus falou com Jonas, ele não foi.
Agora Deus fala com o peixe, vomita ele aí na terra, aí, vomita na areia. E ele vai, é jogado em terra seca. Olha, irmãos, esses 4 capítulos de Jonas, profeta menor, que tem tanto ensinamento para nós, eu vejo a misericórdia de Deus aqui, queridos, do primeiro ao último versículo. A misericórdia de Deus. Deus é tão bondoso, tão misericordioso. Eu queria que você entendesse, e eu entendo também, que Deus age da mesma maneira comigo e com você. Às vezes nós fugimos, negligenciamos, abandonamos, dormimos, mas Deus continua de olho em nós. Deus continua nos vendo. Deus continua contando comigo e com você, querido. Deus dá uma segunda oportunidade para Jonas. Versículo 1 do capítulo 3. Veio a palavra de Deus a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e vai a Nínive, aquela cidade, prega contra ela a mensagem que eu te ofereço. A mensagem que eu te dou. Prega contra ela, faça o que eu te mandei. E agora, a história é diferente. Quando você olha para esses versículos, eu estou citando poucos, porque não dá para citar todos. Você pensa assim, poxa, Jonas aprendeu a lição. Jonas agora vai pregar, o povo vai se converter, e ele vai glorificar o nome do Senhor, vai fazer como Geração Viva aqui de Viçosa, vai cantar, pular, aplaudir. Que bom que eu preguei a palavra de Deus, o povo se converteu. Quando você olha os primeiros capítulos aqui, os primeiros versículos, parece que aconteceria isso, só que não aconteceu. Aconteceu o que Deus falou que ia acontecer, mas Jonas ainda vai ter uma certa dificuldade com o plano de Deus. O versículo de número 5, de número 3 do capítulo 3, então Jonas se levantou, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de jornada. E Jonas começou a entrar pela cidade, jornada de um dia, e clamava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. A cidade vai ser destruída, o povo vai ser destruído. Se converta, se arrependa. O versículo 5, assim as pessoas de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, arrependimento, desde o maior até o menor. Assim a palavra de Deus, a palavra do Senhor chegou também ao rei, e o rei se levantou do seu trono, tirou de si as vestes, cobriu-se de pano de saco e sentou sobre cinzas. O rei também se rendeu, o povo se rendeu, e o rei dá uma ordem. Olha, e ele fez com que isso fosse proclamado e divulgado através de toda Nínive, pelo decreto do rei e dos seus nobres, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem se lhes dê alimento, nem bebam água, mas os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco e clamem poderosamente a Deus, o Deus de Jonas, o meu Deus, o seu Deus, que agora o rei estava conhecendo através do profeta. Ele diz assim: olha, sim, converta-se cada um do seu mau caminho e da violência que está nas suas mãos. O maior avivamento da história, a maior conversão nos tempos bíblicos. Toda a cidade se rendeu ao Senhor. Deus viu as suas obras, como eles desviaram do mau caminho. Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que faria a eles, e não o fez, porque o profeta agora se dispôs a obedecer a ordem do Senhor. Mas lembre-se, lá no navio, o capitão do navio falou: seu dorminhoco, levanta, acorda, seu dorminhoco, clama ao seu Deus pelo povo que está aqui nesse navio. Quem sabe Ele nos permita viver. Caminhando aqui um pouquinho mais, veio o arrependimento, o povo se converteu, a misericórdia de Deus alcançou aquele povo. Mas o profeta, sabe o que ele fez? Ele ficou revoltado. Já pensou? Você ficar revoltado porque você pregou e alguém se converteu? Você prega a palavra, famílias inteiras se convertem a Deus, não vai se cobrir de cinzas, não vai rasgar vestes, mas vai rasgar o coração diante do Senhor, vai se arrepender, converter dos seus maus caminhos.
Quando você deveria dar glórias a Deus, você fica revoltado? Capítulo 4, versículo 1. Mas isso desagradou a Jonas e ele ficou enfurecido. A conversão daquela cidade, o arrependimento daquela cidade, com 120 mil pessoas, desagradou a Jonas, ele ficou irado, ele ficou nervoso com tudo aquilo. Mas Deus, queridos, na sua infinita misericórdia novamente, vai trazer uma grande lição para aquele profeta. No capítulo 6, versículos 6 a 11, acompanhe comigo na sua Bíblia aí, capítulo 4, verso 6. E o Senhor Deus preparou uma boboreira e a fez nascer por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu enfado. Assim Jonas se alegrou demasiadamente por causa daquela árvorezinha que Deus fez brotar e trouxe sombra sobre a cabeça dele. Mas Deus preparou um verme, quando a manhã subiu no dia seguinte, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. E aconteceu que quando o sol apareceu, Deus preparou um forte vento do leste, e o sol feriu a cabeça de Jonas, que desmaiou, e desejou ele mesmo morrer, dizendo: é melhor para mim morrer do que viver. E Deus disse a Jonas: fazes bem em ficar irado por causa de uma boboreira? Ele disse: faço-me bem em ficar irado até a morte. E disse o Senhor: tu tiveste pena da boboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que nasceu em uma noite, e em uma noite pereceu. E não deveria eu poupar Nínive, aquela grande cidade, onde estão mais de 120 mil pessoas, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Um povo que não sabia discernir nada, não tinha discernimento. Como que está o povo aí fora, irmãos? Como que está o povo aí morrendo sem Jesus? Sabe discernir alguma coisa? Tem algum entendimento? A irmã falou uma palavra forte aqui: nós estamos pegando as coroas que Jesus desprezou. Nós queremos a coroa que massageia o nosso ego, que nos coloque para cima, que nos fortaleça todos os dias. Uma pastora diz em uma pregação que a geração de hoje ela está vivendo muito mais de livramento. Ah, Deus me livrou, e Deus me livrou, e Deus me livrou, e Deus me livrou, e Deus me livrou. Livramento, será por que tanto livramento? Já parou para pensar? Que às vezes Deus nos dá tantos livramentos é porque nós saímos do propósito, nós saímos do caminho, nós deixamos de fazer aquilo que Ele nos ordenou a fazer, e aí quebramos a nossa cara, e por misericórdia Ele nos livra. Seria muito melhor obedecer a Deus. Jonas, ele fica irado, ele fica nervoso por tudo aquilo que Deus tinha feito, ele fica com raiva, porque Deus poupou aquela cidade, porque Deus não exterminou aquele povo, porque Deus salvou aquele povo, porque Deus perdoou o pecado daquele povo. E Deus, querido, usa uma planta, Deus usa um verme, Deus usa o vento para mostrar a sua misericórdia. Deus usa uma planta, Deus usa um verme, e Deus usa o vento para mostrar o quanto Ele é misericordioso. Ele dá a sombra, envia o verme que corta a planta, agora Ele manda o vento, e o sol queima a cabeça de Jonas. Ele fica nervoso por causa de tudo aquilo. Ele fala assim: peraí, você está tão preocupado com uma planta que nasceu e morreu na mesma noite? Imagina eu com esse povo que está perecendo aí fora. Há um povo perecendo, queridos, e é tempo de nós despertarmos. É tempo de eu despertar. É tempo da minha família despertar. É tempo da igreja local despertar. É tempo da igreja na terra despertar. Tantas coisas que estão acontecendo, tantas guerras, tantas pessoas morrendo inocentemente, tantas pessoas entrando em alto nível de depressão, tantas pessoas tirando a sua própria vida, tantas pessoas desesperadas tomando o caminho errado, tantas pessoas desobedecendo a Deus como Sansão fez, tantas pessoas dormindo na janela como Eutico, tantas pessoas após vencerem grandes batalhas estão se entregando dizendo: eu quero morrer. E Deus está dizendo: levanta, acorda do seu sono. Aleluia.
Queridos, há um povo clamando para que a igreja clame. Clamando a mim e a você, olha, ore por mim. Eu recebo ligação, mensagem todos os dias, e às vezes até de madrugada. Orem por mim. Clame a Deus por mim. Me ajude em oração. Deus conta com essa geração viva, aleluia. Deus conta comigo e com você, queridos. Mas nós precisamos despertar do nosso sono. Nós precisamos acordar de uma vez por todas, todos nós, como igreja, e queremos realmente sermos cheios do Espírito Santo, sermos cheios de Deus, mas para quê? Para cumprir o propósito de Deus, o chamado de Deus para as nossas vidas. Deus não desiste de você, queridos. Por mais que às vezes façamos como Elias, Deus vai lá e nos acorda, nos dá alimento. Vai, meu filho, a gente dorme de novo, ele vai de novo, está aqui o alimento, está aqui a água. Ô meu filho, come, bebe, vai, porque eu estou contando com você. Não é tempo de parar, não é tempo de desistir, vai. A vocação, queridos, ela é divina. Ela veio de Deus para a sua vida. Compreenda isso. Não é o pastor que te escolheu. Não é o irmão A ou B que te escolheu. Já falei isso diversas vezes aqui, em muitos outros lugares. Nós não precisamos de título para sermos usados por Deus. Nós não precisamos de posição para sermos usados por Deus. Nós precisamos de posição, sim, no sentido de obedecer, de querer Deus, de buscar esse Deus, de compreender que nós não podemos nada sem Ele. Jesus falou para os discípulos, olha, sem mim nada podeis fazer. Mas você não precisa, meu querido. Como a irmã falou aqui, nós temos que preocupar com a missão em todos os lugares, mas tem pessoa do lado da sua casa, tem pessoas no bairro, tem pessoas na zona rural, tem pessoas nos morros, tem pessoas nos valados, tem pessoas em todos os lugares gritando, implorando. E se você chegar lá, eu chegar lá, é bem possível que essas pessoas vão dizer como esse marinheiro, olha, clame ao seu Deus por mim. Que muitas pessoas, querido, podem não conhecer ainda, e talvez nem aceitar muito a sua fé, mas quando a coisa aperta, ele vai para você e fala, irmão, ore por mim. Pastor, ore por mim. Ei, pede oração por mim lá na sua igreja. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, como foi o seu dia, como tem sido a sua semana. Talvez você está à beira de um caos. Talvez você está como essa embarcação, sofrendo vento de todos os lados, tempestade de todos os lados, quase a ponto de se quebrar, quase a ponto de naufragar, quase a ponto de morrer. Mas eu quero dizer para você que o Deus de Jonas está presente aqui nessa noite. Que o Deus de Davi está presente aqui nessa noite. O Deus que chamou e usou Sansão também está aqui nessa noite. Aleluia. O Deus de Elias está aqui nessa noite. O Deus que por causa do seu grande amor enviou Jesus para morrer lá na cruz do Calvário, para nos resgatar do mundo do pecado e nos chamar das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está presente aqui nessa noite e Ele está vendo você no tempo de aflição, no tempo de dificuldade. Eu quero poder estar sendo canal de bênção para a sua vida aqui hoje, porque nós temos um profeta desobediente, um profeta fujão, um profeta nervoso, um profeta irritado com o próprio Deus, um profeta que se levanta até contra a misericórdia de Deus. Nós temos um Deus amoroso, misericordioso, um Deus que perdoa, um Deus que envia um profeta de Israel a uma nação pagã, porque Deus amava aquele povo. Nós temos um rei que se arrepende, nós temos um povo que se arrepende, nós temos um grande avivamento aqui dentro, nós temos a misericórdia de Deus dentro desses capítulos. Esse Deus de misericórdia, Ele quer ser o seu Deus a partir de hoje. Talvez você ainda não o conhece, talvez você ainda não se entregou a Ele totalmente, talvez você está fugindo dEle, ou tentando fugir dEle, porque ninguém consegue fugir de Deus. Ou talvez você já tenha um chamado, e está fugindo do seu chamado. A palavra de Deus para você e para mim hoje, é desperta do sono. É tempo de despertar. Desperta do sono. A nossa salvação está muito mais próxima do que quando nós aceitamos a fé.
Fica de pé aqui.